Chamadas requisições de pequeno valor. Bom, vamos antes explicar o que é isso, o tal do RPV. O que é, doutora? Tá. A primeira coisa que a gente começa a falar é o seguinte: as pessoas escutam as notícias, elas escutam, olha, a justiça está liberando o pagamento referente aos atrasados relativos ao INSS. Sim. Do que se trata isso? O que é RPV e o que se trata para não ter confusão? Quando se faz um pedido, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é esse esclarecimento. Quando se faz um pedido no INSS, então, não estou falando de ação judicial, processo na justiça, e sim pedido administrativo, processo no INSS, recurso no INSS, ganhou no INSS, vai receber apenas dentro do INSS. Como que se funciona esse pagamento? Ocorre dentro do próprio INSS, não tem nada a ver com essa notícia veiculada. Porque as pessoas confundem, elas confundem o quê? Elas dão entrada em pedido de aposentadoria, auxílio-doença, enfim, algum benefício no INSS, tem atrasados para receber desse benefício. E ela acha que essa notícia vai abranger aquilo que ela pediu apenas no INSS. Não. O pagamento feito de processos administrativos ocorre de forma administrativa, que é o pagamento feito no banco mercantil ou no banco da própria pessoa que ela tenha conta. Então, ele é feito sempre de forma administrativa no INSS, através do meu INSS. Então, ela vai consultar esses dados se ela tiver para receber valor administrativo de pedido que não envolva a justiça no meu INSS, no 135, forma administrativa. Então, isso é um ponto. E agora aqui trazendo para matéria mesmo, para a notícia. O que a notícia está dizendo? Que os processos judiciais foram liberados alguns valores para recebimento. Como que funciona na justiça? Na justiça, se o valor da causa que a pessoa tem para receber for abaixo de 60 salários mínimos, ela vai receber esse direito, esse valor dela, através de requisição de pequeno valor, que tem um prazo para pagamento também em torno de 60 dias. Se for acima de 60 salários mínimos, sai pelo chamado precatório, que o prazo é em torno de 1 ano e meio para pagamento, mais ou menos. O que a matéria diz? Que o RPV, ou seja, os RPVs, as requisições de pequeno valor, que são aquelas que a pessoa tem para receber abaixo de 60 salários mínimos, o tribunal já liberou para pagamento. Só que quem que pode ter direito a isso? Não é qualquer pessoa que tem um processo correndo, que aquilo já vai. O processo está em andamento e porque o tribunal tem essa notícia, que o tribunal liberou o pagamento e que no caso dela, ela já vai receber. Não é assim que funciona. Como que funciona? Todo processo tem uma fase, a primeira fase do processo, que a gente chama de fase de conhecimento, que é aquela fase que vai discutir se a pessoa tem direito, não tem, se vai ganhar, se vai perder, enfim, que vai tratar o direito em si. Depois que ganhou essa fase, então ficou consolidado ali na justiça que a pessoa tem direito a uma aposentadoria, a uma revisão, enfim. Ela teve aquele pedido julgado procedente. Se inicia a segunda fase do processo, que é o processo de execução, a segunda fase dentro desse mesmo processo, que é a fase de execução, que é a fase que vai começar a liquidar os valores, quanto que vai receber, qual os valores dos atrasados. Nessa fase vai apresentar o cálculo, juros, a correção monetária. Se aqui no caso eu estou falando de ações contra o INSS, então, por exemplo, vai apresentar o cálculo. Então, na primeira fase, ganhou o direito. Tem o direito de aposentar ou, enfim, uma revisão. Depois desse trâmite, vai para o segundo momento, que é para executar os valores, demonstrar o cálculo do valor para que se vai esse benefício, quanto será de atrasados. Dentro dessa fase, uma fase de liquidação, desdobramento dos cálculos em si, o INSS também pode impugnar, ou enfim, a parte contrária. Então, dentro dessa fase, vai englobar os cálculos. Tudo bem. Depois dessa segunda fase
dos haveres, vamos colocar assim, dos cálculos, terminada toda ela, ou seja, não vai caber mais recurso, não tem mais impugnação, os cálculos foram apresentados, já houveram as manifestações a favor ou contra e já finalizou todo esse trâmite. Já terminou essa fase. Aí tem o trânsito em julgado da fase de execução, que é onde não cabe mais nenhum recurso, já acabaram todos os procedimentos. Depois desse trânsito em julgado, vai para o juiz, na verdade, vai para o presidente do tribunal, que determina, que faz um ofício para pagamento. Esse ofício chama ofício requisitório. E aí o prazo para pagamento começa a correr depois da data em que tem esse ofício no tribunal respectivo. Então, aqui, se for o TRF3, vai ter um ofício no TRF3 do presidente do tribunal, incluindo esse pedido de pagamento da requisição de aquele valor. Então, é isso que a notícia está dizendo. O que a notícia está dizendo? Que aqueles pedidos que já foram incluídos, ou seja, o juiz comunicou, através do presidente do tribunal, que ele serve o pedido, o ofício. Então, já tem o ofício requisitório que foi protocolado pelo fórum solicitando o pagamento. O ofício já está no sistema, o seu ofício requisitório está no sistema, aí já foi liberado para pagamento, o pagamento de RPV, normalmente é no prazo máximo de até 60 dias. É isso que está dizendo. Por que eu fiz essa introdução? Para a pessoa não se confundir de que ela tem uma ação, então ela já vai receber. Mas se a ação ela ainda estiver nessa primeira fase, discutindo o direito, ela não vai receber agora os atrasados. Primeiro vai ter que acabar toda essa primeira fase para depois ela receber. E mesmo se ela estiver na fase que já ficou determinado para ela, que ela tem o direito, e ela está na fase de liquidação, na fase da execução em si, não é porque ela está já na fase da execução, que só porque saiu essa notícia que ela já vai receber. Só vão receber as pessoas que o juiz já fez o ofício requisitório solicitando, que é a última a fase final do trâmite dos cálculos. Ficou muito claro sobre o que é uma fase e a fase de execução. Aliás, atentamente observando o seu comentário, me ocorreu uma dúvida. Existe uma espécie de prazo mais acelerado para aposentados, até em função da idade, doutora? Sim, tem. Eles vão correr em um RPV, numa fila mais rápida. Eles são subdivididos por filas. Então, em razão de idade, em razão de doença, eles entram numa fila que vão concorrer naquela fila só com as pessoas específicas dessa mesma condição. Então, uma pessoa que... Elas vão ter menos pessoas dentro daquela fila, vamos colocar assim. Eles vão se subdividir. Uma pessoa que tem a idade acima de 60, ela não entra na fila de RPV ou precatório junto com a outra que tem uma idade menor. Aquela que tem a idade mais avançada vai entrar na fila de prioridade junto com pessoas que tenham doença, por exemplo. E as outras que não tenham nenhum trâmite, nenhuma prioridade, elas vão correr na fila de pagamentos das prioridades normais. E aí elas vão entrar dentro do prazo do próprio tribunal. Então, o tribunal vai primeiro conceder para essas pessoas que têm a prioridade, depois para as outras. Eles se subdividem em blocos por filas de pagamentos. Entendi. Não, eu falo isso porque, infelizmente, é relativamente comum a gente ver, não talvez em relação ao INSS, não sei se isso ocorre, a senhora pode esclarecer, mas em relação a precatórios de órgãos municipais, por exemplo, prefeitura, governo do estado, governo federal, tem muitos precatórios que não são pagos e aí os herdeiros é que acabam ficando com essa expectativa de recebimento, né, doutora? Sim. Isso é um medo de muita gente, mas em termos do INSS isso não acontece. O INSS sempre paga, o INSS pode até demorar a ação da pessoa, mas ela pode ter certeza que o INSS ele é adimplente, ele é um bom pagador. Né? Isso que a gente verifica, a União, o Estado, que sabe, ficaram anos para receber, passou para o filho, passou para os herdeiros, não acontece com o INSS. Todos os processos do INSS, o INSS ele é 100% adimplente, ele paga. Claro que aí vai depender do trâmite processual, da forma da inclusão.
do processo em si, mas não porque o INSS não paga. Então, a boa notícia de ações contra o INSS é que a pessoa, quando ela ganha, ela certamente vai receber, que todos os casos o INSS paga dentro do prazo legal do próprio processo, mas ele paga. Então, essas notícias de União, Estado, município, enfim, que assustam as pessoas em relação a precatório, isso no caso específico do INSS não acontece, felizmente. O que seria de se supor, né, né, doutora Fernanda? Porque o sujeito já está aposentado, demora para aposentar, depois quando chega lá, ainda vai ter que ficar numa fila imensa esperando, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Fica muito complicado. Tá bom. Só para a gente fechar, doutora, para quem está atenta a esse comentário de hoje, como é que a pessoa pode saber, então, se ela tem esse direito ou não? Tá. A primeira coisa, ela pode conversar com o advogado, porque aqui a gente está falando sobre processo judicial, isso só serve para quem tem processo na justiça, administrativo não é dessa forma, como dito já aqui no início. Segunda forma, ela mesma quer conferir, quer verificar como que tá, ela pode acessar o site do tribunal. No caso de São Paulo, é o TRF3, que é o Tribunal da Terceira Região. Dentro do site TRF3, no caso São Paulo, se for outros estados, são outros TRFs, ali tem consulta de precatório, requisição e RPV. É só ela clicar ali no link e ela vai fazer essa consulta, que ela pode consultar pelo CPF dela ou pela OAB. Normalmente o cliente é melhor que se consulte pelo próprio CPF dele. Na OAB seria no caso do advogado ter desmembrado a parte do valor do benefício dele para o que ele vai receber de atrasados, por exemplo, dos honorários dele, no número da OAB dele. Então, nem sempre ele vai encontrar só pelo número da OAB. Pode também encontrar se sair exclusivamente no nome do advogado, mas normalmente o caso mais comum e o mais fácil para ele encontrar é constar pelo próprio CPF. Pode constar pelo CPF ou pelo nome do beneficiário. O mais fácil de verificar uma consulta rápida é através do CPF. Basta entrar no site do TRF3, na primeira tela já tem um quadradinho ali logo na parte inicial, consulta precatório e RPV. Tem um link, clicou, digitou o CPF e ali mostra se está incluído ou não. Se estiver incluído, vai mostrar que foi incluído, e quando estiver, porque ele pode ter sido incluído, ainda não está liberado para o saque. E quando estiver liberado para o saque, aí vai ter um campo que vai colocar liberado para o saque e a data do pagamento. Porque o prazo vai começar a correr apenas após a data da inclusão. Então, se a pessoa consultou, ela consultou, se não for incluído, não vai encontrar nada, porque ainda não foi incluído para começar a valer esse prazo. Depois que for incluído, vai estar lá no sistema que foi incluído. E aí ele vai acompanhando até ele encontrar a data da liberação do saque para recebimento, que vai estar ali disponível no próprio site do TRF3, com essa mera consulta.